Seja bem-vindo ao canal Audiolivro Inteligente, um lugar onde histórias ganham vida através das palavras. Somos muito gratos pelo seu prestígio de estar aqui acompanhando o canal e ficaremos mais gratos ainda se você se inscrever ou se já é inscrito. Porque a sua inscrição no canal é uma forma que você tem de retribuir o trabalho que estamos fazendo com todo carinho para você. Se você quiser comprar o seu livro, compre através do link na descrição, desta forma você também ajuda o canal. Hoje vamos ouvir a continuação do livro 20.000 Léguas Submarinas. Capítulo 11. O capitão Nemo levantou-se e eu o segui. Levou-me a visitar a sua fabulosa biblioteca. Em número de volumes era bem superior à que eu tinha em Paris e talvez o fosse também no conteúdo dos seus livros. Mostrou-me demoradamente sua coleção da fauna marinha, em uma enorme sala construída especialmente para esse fim. Era estupenda. Nenhum museu da Europa tinha uma coleção de espécimes marinhos igual à dele. A certa altura de nosso passeio, eu disse a ele: "Item mais se esgoto a minha admiração por tudo de extraordinário que tem me mostrado, Capitão Nemo, que me restará para o navio que encerra todas essas maravilhas. Não posso penetrar nos segredos que lhe pertencem, mas confesso que este Nautilus, a força motriz que tem dentro de si, as máquinas que lhe permitem navegar, o agente poderoso que o anima, tudo isso excita muito mais a minha curiosidade. Vejo suspensos nessas paredes por onde temos passado, instrumentos cuja utilização me é desconhecida. Posso perguntar-lhe para quê?" "Item, Sr. Aronnax", interrompeu-me ele. Disse-lhe que seria livre a bordo do meu navio e, por consequência, nenhuma parte do Nautilus lhe está vedada. Pode visitar o navio pormenorizadamente, e eu terei muito gosto em ser o seu guia. Item, não sei como lhe agradecer, mas não quero abusar de sua paciência. Gostava apenas de saber para que servem esses instrumentos. Item, tenho outros iguais em meu quarto e é lá que terei muito gosto em lhe explicar a sua utilização. Mas antes venha visitar o camarote que lhe está destinado. Conduziu-me para a proa, onde encontrei não um camarote mas um elegante quarto com uma cama, uma comoda e outros móveis. "Item, o seu quarto é contíguo ao meu", disse-me ele, abrindo uma porta, "e o meu dá para o salão que acabamos de deixar." Convidou-me e eu entrei no seu quarto. Tinha um aspecto severo, quase ascético. Uma cama de ferro, uma mesa de trabalho, alguns móveis, tudo simples, nada confortável. Apenas o estritamente necessário. "Item, queira sentar-se", disse-me. Capítulo 12. "Aqui estão", começou a falar, apontando para os instrumentos suspensos nas paredes do quarto, "os aparelhos necessários à navegação do Nautilus. Tanto aqui como no salão tenho-os sempre diante dos olhos, e indicam-me a minha posição e direção exatas no oceano. Alguns lhes são familiares, tais como o termômetro, que dá a temperatura interior do barco, o barômetro, que mede a pressão atmosférica e prevê as mudanças de tempo, o higrômetro, que mede a umidade do ar, o Stourglass, cuja mistura, quando se decompõe, anuncia a tempestade, a bússola que dirige a rota, o sextante, que pela altura do Sol me informa da latitude, os cronômetros, que me permitem calcular a longitude, e, finalmente, estes óculos de alcance para dia e noite, que servem para perscrutar o horizonte. Quando subo à superfície. Item, são os instrumentos comuns do navegador e conheço o seu uso", disse-lhe eu. "Mas estes outros aqui certamente respondem às exigências especiais do Nautilus. Este quadrante com um ponteiro móvel não é um manômetro?" "Item, na verdade, é um manômetro que posto em contato com a água indica a pressão exterior, fornecendo-me ao mesmo tempo a profundidade em que está o submarino." "Item, e estas sondas?" "Item, são termométricas e indicam a temperatura das diversas camadas de água que vamos atravessando." "Item, e estes outros instrumentos aqui, cuja utilidade nem posso prever qual seja?" "Item, devo lhe dar uma explicação, professor", disse o capitão Nemo. "Queira ter a bondade de me escutar." Manteve-se em silêncio alguns instantes e prosseguiu. "Item, existe um agente poderoso, obediente, rápido, manobrável para todos os fins, que é rei e senhor a bordo do meu submarino. Tudo é feito por ele. Ilumina, aquece, é a alma de todos os aparelhos, a eletricidade. Sem ela eu nada teria conseguido." "Item, a eletricidade?"
Perguntei, surpreso. Item sim, professor. Item no entanto, capitão, o seu barco possui uma extrema rapidez de movimentos que dificilmente se explica pela eletricidade. Pelo que sei, a sua força dinâmica permanece até hoje muito restrita, e só produziu forças reduzidas. Item a minha eletricidade, professor, não é a mesma do resto do mundo. Mas a este respeito não posso lhe dizer mais nada. Basta saber que o mar me fornece os meios de produzir a minha eletricidade. Desconversou o assunto, que me interessava profundamente, e passou a me mostrar outros instrumentos e a explicá-los. Item repare neste relógio, professor. É elétrico e trabalha com uma regularidade que desafia os melhores cronômetros. Está dividido em 24 horas, como os relógios italianos, porque para mim não existe nem dia e nem noite, nem sol e nem lua, mas apenas esta luz artificial que arrasto até o fundo dos mares. Veja, neste momento são 10 horas da manhã. Item perfeitamente. Item repare nesta outra aplicação da eletricidade, este quadrante serve para indicar a velocidade do Nautilus. Neste momento estamos nos movendo a 15 milhas por hora. Item é maravilhoso, observei, e vejo que descobriu como utilizar este agente, que num futuro próximo substituirá o vento, a água e até o vapor. Item se quiser me acompanhar, visitaremos agora a ré do Nautilus. Saiu e eu o segui através dos corredores. Chegamos ao centro do navio onde havia uma espécie de poço, que se abria entre dois tabiques estanques. Uma escada de ferro presa na parede conduzia à sua extremidade superior. Perguntei ao capitão para que servia aquela escada. Item vai dar ao bote, informou-me. Item como? Tem um bote? Indaguei, surpreso. Item sem dúvida. Uma excelente embarcação ligeira, insubmersível, que serve para passear e pescar. Passamos à casa das máquinas. Profusamente iluminada, devia medir pelo menos 20 metros de comprimento, e estava dividida em duas partes. A primeira encerrava os elementos que produziam a eletricidade e a segunda os mecanismos que transmitiam o movimento à hélice. Como eu já esperava, demoramos-nos muito pouco ali. Sempre conversando, eu me lembrei de um assunto que gostaria de ver esclarecido. Item a propósito, capitão, o choque do Nautilus com o Biscócia teve muita repercussão. Foi um encontro ocasional? Item puramente ocasional, professor. Eu navegava 2 metros abaixo do nível do mar quando se produziu o choque. Aliás, eu pude verificar que esse navio não sofreu danos graves. Item de fato, não. Mas quanto ao choque com a Abraham Lincoln? Item a fragata estava me atacando, professor. Tive de me defender. No entanto, limitei-me a deixá-la em condições de não continuar o ataque. Não terá problema em reparar as suas avarias em qualquer porto. Item A. Exclamei com convicção, o seu Nautilus é realmente um barco maravilhoso. Item sim, professor, confirmou ele, emocionado. Amo-o como se fosse carne da minha carne. Se tudo é perigo a bordo de qualquer navio sujeito aos caprichos do oceano, se sobre o mar a primeira coisa que nos vem é a sensação do abismo, como tão bem disse o holandês Jansen, por baixo e a bordo do Nautilus, o coração do homem fiada tem a recear. Não há que temer um rombo, porque o duplo casco deste navio tem a rigidez do ferro, não há o perigo do carvão se esgotar, porque a eletricidade é o seu agente mecânico, não receia tempestades, porque a alguns metros de profundidade reina a mais absoluta tranquilidade. Aqui tem, professor, o navio por excelência. O capitão Nemo falava com irresistível eloquência. O fogo do seu olhar e a paixão dos seus gestos transfiguravam-no. Sim, ele gostava do navio como um pai gosta do filho. Nesse momento, acudiu-me uma pergunta, talvez indiscreta, que não pude deixar de fazer. Engenheiro, capitão Nemo? Item sim, professor. Estudei em Londres, Paris e Nova York no tempo em que era habitante dos continentes da Terra. Capítulo 13. O Oceano Pacífico estende-se de norte a sul, entre os dois círculos polares, e a leste e oeste, entre a Ásia e a América, numa extensão de 145 graus de longitude. É o mais tranquilo dos mares, com correntes largas e lentas, marés fracas e chuvas abundantes.
Era este oceano que o destino me levava a percorrer nas mais extraordinárias condições. Vamos determinar exatamente a nossa posição, professor, disse-me o capitão Nemo, e fixarmos o ponto de partida desta viagem. São 11 horas e 45 minutos. Vou manobrar para emergir. Ele premiu 3 vezes uma campainha elétrica e as bombas começaram a expulsar a água dos reservatórios. O ponteiro do manômetro assina Lu, pela pressão, o movimento ascensional do Nautilus e depois parou. Chegamos, disse o capitão. Dirigi-me à escada central que conduzia à plataforma. Subi os degraus de metal e pelos alçapões abertos cheguei à parte superior do submarino. Munido do seu sextante, o capitão Nemo mediu a altura do sol, que lhe devia fornecer a latitude. Esperou alguns minutos para que o astro chegasse à linha do horizonte. Enquanto procedia a estas observações, nenhum só músculo mexia em seu corpo, e o instrumento não estaria mais imóvel se fosse seguro por uma mão de mármore. É meio-dia, falou comigo. Quando quiser. Lancei um último olhar àquele mar amarelado, próximo de terras japonesas, e desci ao salão. Ali, o capitão calculou cronometricamente a longitude, que verificou com observações procedentes dos ângulos solares. Depois disse-me: Sr. Aronnax, encontramo-nos a 137 graus e 15 minutos de longitude oeste. De que meridiano? Perguntei vivamente, esperando que a sua resposta talvez me indicasse a sua nacionalidade. Professor, respondeu-me, tenho cronômetros regulados pelos meridianos de Paris, de Greenwich e de Washington. Em sua honra, vou servir-me do de Paris. Esta resposta nada me revelou. Fiz um aceno com a cabeça e o capitão continuou. 37 graus e 15 minutos de longitude a oeste do meridiano de Paris e 30 graus e 7 minutos de latitude norte, isto é, estamos a cerca de 300 milhas das costas do Japão. Hoje, dia 8 de novembro ao meio-dia, iniciamos a nossa viagem de exploração submarina. Que Deus nos proteja, falei. Agora, professor, peço-lhe licença para me retirar. Cumprimentou-me e saiu. Fiquei só, absorto em meus pensamentos dirigidos para aquele estranho comandante. Descobriria um dia a que país pertencia aquele homem que se gabava de não pertencer a país nenhum? Aquele ódio que ele votava à humanidade, aquele ódio que talvez procurasse uma vingança, quem o teria provocado? Seria ele um desses sábios desconhecidos, um desses gênios aos quais se fez uma ofensa? Absorto em meus pensamentos, só me dei conta da entrada de meus 2 companheiros quando Ned Land começou a me interrogar sobre a minha entrevista com o capitão Nemo. Ele queria saber se eu tinha descoberto quem era o capitão, de onde vinha, para onde ia, para que profundezas nos arrastava. Contei-lhe tudo o que eu sabia, ou antes, tudo o que não sabia. Por minha vez perguntei-lhe o que tinha podido observar. Nada. Não vi nada, respondeu-me. Nem sequer vi a tripulação do navio. Será que também é elétrica? Elétrica? Estou tentado a pensar que sim. Mas o senhor não faz nenhuma ideia de quantos homens há a bordo? 10, 50, 100? Não lhe sei informar, Land. Aliás, você deve abandonar, de momento, a ideia de se apoderar do Nautilus e fugir. Este navio é uma obra-prima da indústria moderna e eu lamentaria perder a oportunidade de observá-lo à vontade. Muita gente aceitaria a situação em que nos encontramos só para poder passear no meio dessas maravilhas. Assim, mantenha-se calmo e tentemos ver o que se passa à nossa volta. Capítulo 14. No dia seguinte, 9 de novembro, só acordei após 12 longas horas de sono. Conselho, segundo era seu hábito, foi saber como eu havia passado a noite e perguntar se eu precisava de alguma coisa. Tinha deixado o canadense ainda a dormir. Depois de vestido, eu me dirigi ao salão onde pensava encontrar o capitão Nemo. Estava deserto. Passei à sala do Museu da Fauna Submarina e me entreti apreciando aqueles tesouros encerrados em vitrinas. Passou-se o dia inteiro sem que eu tivesse a honra de receber a visita do capitão Nemo. Pude verificar que a rota do Nautilus continuava a mesma e que navegávamos a uma velocidade de 12 milhas por hora, a uma profundidade entre 50 e 60 metros.
No dia seguinte, 10 de novembro, verificou-se a mesma ausência, a mesma solidão. Não vi ninguém da tripulação. Ned Land e Conselho passaram a maior parte do dia comigo, igualmente surpreendidos com a ausência do capitão. Contudo, gozávamos de inteira liberdade e tínhamos alimentos com abundância. O nosso hospedeiro cumpria a sua promessa. Nesse dia iniciei o diário dessas aventuras, o que me permite contá-las com a maior exatidão. Fato curioso, eu fazia minhas anotações num papel fabricado com sargaço marinho. No dia 11 de novembro, de manhã, o ar fresco que invadiu o interior do Nautilus fez-me saber que tínhamos subido à superfície. Dirigi-me para a escada central e subi à plataforma. Eram 6 horas. O tempo estava nublado, o mar cinzento, mas calmo e quase sem ondulação. Eu admirava aquele radioso nascer do sol quando senti alguém subindo a escada para a plataforma. Preparei-me para cumprimentar o Capitão Nemo, mas em vez dele apareceu o imediato. Percorreu a plataforma parecendo não se aperceber da minha presença. Perscrutou todos os pontos do horizonte com extrema atenção e depois se dirigiu para o alçapão pronunciando uma frase que guardei, porque ele a repetia todas as manhãs em que me encontrava na plataforma, Nautron Respok Lonivir. Pronunciadas estas palavras ele descia. Eu não sabia o significado delas. Passaram-se mais 5 dias sem que a situação se alterasse. O capitão não aparecia e todas as manhãs quando eu subia a plataforma ouvia a mesma frase pronunciada pelo imediato. No dia 16 de novembro, ao entrar no meu quarto com Ned Land e Conselho, encontrei sobre a mesa um bilhete do Capitão Nemo. Convi. Dava-me aos meus companheiros para que o acompanhássemos em uma caçada às florestas da Ilha Crespo. Item uma caçada. Admirou-se Ned Land. Então o capitão tenciona ir à terra, acrescentou. Item parece-me que sim, disse eu, relendo o convite. Item temos de aceitar o convite dele, falou o canadense. Uma vez em terra firme decidiremos o que vamos fazer. Por outro lado, não me importava nada de comer um pedaço de carne fresca. Decidimos que aceitaríamos o convite do capitão. Ned Land e Conselho se retiraram e o criado de bordo apareceu logo para me servir o jantar. Deitei-me mais cedo naquela noite e adormeci um pouco preocupado com Ned Land e a caçada para a qual fôramos convidados. No dia seguinte, 17 de novembro, ao despertar senti que o Nautilus estava absolutamente imóvel. Vesti-me apressadamente e me encaminhei para o grande salão. O capitão encontrava-se à minha espera. Cumprimentou-me e me perguntou se o acompanharíamos na caçada. Respondi afirmativamente, esperando que ele me dissesse alguma coisa sobre o seu sumiço dos últimos dias. Mas ele não fez referência a isso e eu me abstive de lhe fazer qualquer pergunta sobre o assunto. Contudo, lembrando-me de que o convite dele se referia a uma caçada nas minhas florestas da Ilha Crespo, perguntei-lhe. Item como é possível que possua florestas na Ilha Crespo, capitão, se afirma ter cortado todos os seus contatos com a terra? Item as florestas que possuo, professor, não exigem do sol nem a sua luz, nem o seu calor. Não são frequentadas nem por leões, nem por tigres, nem por panteras. Só eu as conheço, só existem para mim. Não são florestas terrestres, mas submarinas. Item florestas submarinas. Item exatamente, professor. Item e quer levar-me para caçar nelas? Item de espingarda na mão e a pé seco, professor. Olhei o comandante do Nautilus com um ar que nada tinha de lisonjeiro para ele. Decididamente está louco, pensei. Deve ter tido um ataque de loucura que explica o seu desaparecimento nos últimos 8 dias. É uma pena. Eu o preferi estranho, como sempre me parecerá, a louco como me parece agora, raciocinei, enquanto ele me olhava com um leve sorriso. Item por convidá-lo a ir caçar comigo nas minhas florestas da Ilha Crespo, professor, disse-me ele, julgou que eu estaria em contradição com as minhas convicções. Quando lhe informei que se tratava de florestas submarinas, passou a pensar que estou louco. Item mais, capitão, creia que. Item escute-me primeiro e verá se pode me acusar de contradição ou de loucura. Sabe tão bem quanto eu que o homem pode viver debaixo da água desde que leve consigo uma provisão de ar respirável. Item sei. Usando escafandros.
Item exatamente. Mas, nas condições em que os conhece na Terra, esses aparelhos são muito imperfeitos ainda e dependem do fornecimento de ar através de um tubo apropriado que os liga à superfície. Esse sistema tolhe a liberdade do homem sob a água porque ele está preso à terra. Se tivéssemos que ficar ligados por esse cordão umbilical ao Nautilus, não poderíamos ir longe. Item: e qual é a maneira de se ficar livre e poder ir longe? Item: utilizando um aparelho Rouquayrol de Nairose, inventado por 2 franceses, mas que aperfeiçoei para meu uso. O meu aparelho é composto por um reservatório de espessa chapa de ferro, dentro do qual armazeno o ar a uma pressão de 50 atmosferas. Este reservatório é fixo às costas por meio de correias, como a mochila de um soldado. Como eu tenho de suportar enormes pressões no fundo dos mares, tive de proteger a cabeça, como os escafandristas, dentro de uma esfera de cobre, e é a essa esfera que vão dar os 2 tubos para inspiração e expiração. Item: perfeitamente, capitão. Mas o ar que transporta consigo deve esgotar-se rapidamente. Item: sem dúvida, mas as bombas do Nautilus me permitem armazená-lo a uma pressão considerável. Nessas condições, o reservatório do aparelho pode fornecer ar respirável durante 9 ou 10 horas. Item: não tenho mais objeções, falei-lhe. Gostaria apenas de lhe fazer mais uma pergunta. Como ilumina o caminho no fundo do oceano? Item: com o aparelho Ruhmkorff que levo preso à cintura. É composto por uma pilha de Bunsen, que ativo com sódio e consigo uma luz esbranquiçada e contínua. Item: a todas as minhas objeções o senhor dá respostas tão concludentes que não ouso duvidar, capitão. No entanto, ainda preciso de esclarecimentos sobre as espingardas que usa nessas caçadas. Item: está evidente que não se trata de uma arma que usa pólvora. As minhas espingardas funcionam com ar comprimida, que as bombas do Nautilus me fornecem abundantemente. Item: mas esse ar deve gastar-se depressa. Verdade. Mas tem o reservatório Rouquayrol que pode, se necessário, fornecê-lo. Só preciso de uma torneira auxiliar. Aliás, o senhor terá ocasião de verificar que nessas caçadas submarinas se gasta pouco ar e poucas balas. Item: não discuto mais, capitão. Só me resta pegar na espingarda e acompanhá-lo. Para onde o senhor for, irei também. O capitão Nemo conduziu-me para a proa do Nautilus. Passando pelo camarote de Ned Land e Conselho, chamei-os e eles nos seguiram. Chegamos a um compartimento situado a bom bordo, perto da casa das máquinas, no qual devíamos vestir as nossas roupas de passeio submarino. Capítulo 15. Esse compartimento era o arsenal e o vestiário do Nautilus. Havia pelo menos uma dúzia de escafandros suspensos na parede. Ao vê-los, Ned Land manifestou sua má vontade em vestir semelhante objeto. Item: mais, meu caro Ned, disse eu, vamos caçar em florestas submarinas. Item: não me meto dentro de uma coisa dessas, a não ser que me obriguem. Item: declarou ele, peremptório. Item: ninguém o forçará, mestre Ned, falou o capitão. Item: quanto a mim, sigo o professor por toda a parte, disse Conselho, o meu fiel criado. O capitão chamou 2 de seus homens e eles nos ajudaram a vestir aquelas pesadas roupas impermeáveis, feitas de borracha sem costura e preparadas para resistir a altas pressões. O capitão Nemo, um dos seus homens, uma espécie de Hércules que devia ter uma força prodigiosa, Conselho e eu, vestimos rapidamente os nossos escafandros. Apenas faltava metermos as cabeças nas esferras metálicas. Antes de proceder a esta operação, pedi ao capitão para examinar as espingardas que nos estavam destinadas. Um dos tripulantes apresentou-me uma delas. Item: capitão Nemo, esta arma é perfeita e de manejo fácil. Estou ansioso para experimentá-la. Como vamos até o fundo do mar? Item: neste momento, professor, o Nautilus está encalhado e por isso só nos resta partir. Com a lanterna Ruhmkorff à cintura e a espingarda na mão, eu estava pronto para o passeio. Mas, aprisionado dentro daquelas roupas pesadas e colado ao chão pelos sapatos de chumbo, julguei ser impossível dar um passo. Contudo, esta dificuldade já devia estar prevista, porque senti que me empurravam para um pequeno compartimento, próximo ao vestiário, no qual fui seguido pelos meus companheiros.
ouvi uma porta munida de obturadores fechar-se atrás de nós e fomos envolvidos por uma profunda obscuridade. Passados alguns minutos, ouvi um forte silvo, ao mesmo tempo que senti uma impressão de frio subir-me dos pés ao peito. Era evidente que, por meio de uma torneira, tinham dado entrada à água que invadia o compartimento. Uma segunda porta existente no costado do Nautilus abriu-se então e vimos uma certa claridade. Após um instante, pisávamos o fundo do mar. O capitão Nemo ia à frente, enquanto seu companheiro nos seguia a alguns passos de distância. Conselho e eu íamos muito perto um do outro, como se fosse possível qualquer conversa através de nossas carapaças metálicas. A luz do sol iluminava as águas até 10 metros de profundidade e surpreendia-me com a sua intensidade. Os raios solares atravessavam com facilidade aquela massa líquida, atenuando-lhe a coloração. Começamos a andar sobre uma areia fina, uniforme, sem rugosidade. Aquele tapete extraordinário, verdadeiro refletor, reproduzia os raios solares, resultando disso uma intensa reverberação que penetrava todas as moléculas líquidas. Mesmo para mim que estava presenciando o fenômeno, era incrível que a uma profundidade de 10 metros, podia ver tão bem como em pleno dia. Fomos avançando por uma vasta planície que parecia não ter limites. Eu afastava com a mão as cortinas líquidas, que se tornavam a fechar atrás de mim, e o vestígio dos meus passos logo desaparecia sob a pressão da água. Em breve algumas silhuetas de objetos, que eu mal distinguia à distância, foram tomando forma. Eram então 10 horas da manhã. Os raios solares batiam na superfície das águas formando um ângulo bastante oblíquo. Ao contato da sua luz, decomposta pela refração como através de um prisma, flores, rochedos, plantas, conchas, pólipos, matizavam-se com as 7 cores do espectro solar. Era algo maravilhoso, uma festa para os olhos. Eu sentia verdadeira mágoa por esmagar sob os pés os belos espécimes de moluscos que juncavam o solo. Os pentes concêntricos, os martelos, as donáceas, verdadeiras conchas saltitantes, os troques, os capacetes vermelhos, os estrombos asa de anjo, as afilas, e tantos outros exemplares daquele mar inesgotável. Mas era preciso avançar. Tínhamos deixado o Nautilus há cerca de hora e meia. Era perto do meio-dia, fato de que me apercebi pela perpendicularidade dos raios solares, que já não se refratavam. A magia das cores desapareceu pouco a pouco, e as tonalidades de esmeralda e de safira dissiparam-se do nosso horizonte. Avançávamos a passo regular, que se ouvia com surpreendente nitidez. Naquele ponto, o solo começou a inclinar-se numa encosta pronunciada. A luz tomou uma cor uniforme. Atingimos uma profundidade de 100 metros, suportando então uma pressão de 10 atmosferas. Porém, o meu escafandro estava concebido de tal forma que eu não sentia esta pressão, mas apenas uma certa dificuldade em mexer as articulações dos dedos, o que também não tardou a desaparecer. Quanto à fadiga, natural por aquele passeio de 2 horas, dentro de uma roupa que não estava habituado, era nula. Os meus movimentos, ajudados pela água, processavam-se com espantosa facilidade. Chegando à profundidade de 300 pés, ainda via os raios solares, embora já muito fracos. Ao brilho intenso tinha sucedido um crepúsculo avermelhado, meio termo entre o dia e a noite. No entanto, ainda víamos o suficiente para caminharmos, e não se tornou necessário acendermos os aparelhos Ruhmkorff. Nessa altura, o capitão Nemo parou. Esperou que eu chegasse junto dele. Com o dedo apontou-me umas massas obscuras que se avistavam a pouca distância. É a floresta da Ilha Crespo, pensei. E não me enganava. Capítulo 16. Chegávamos enfim à floresta, sem dúvida uma das mais belas do imenso domínio do capitão Nemo. Ele a considerava sua e julgava ter sobre ela os mesmos direitos que tinham os homens primitivos na alvorada da humanidade. Aliás, quem lhe disputaria aquela propriedade? Submarina? Que outro pioneiro mais ousado viria, de machado na mão, cortar-lhe a mata? Aquela floresta era composta por grandes plantas arborescentes, e assim que penetramos debaixo das suas ramagens, os meus olhos sentiram-se atraídos pela estranha disposição dos ramos, a qual nunca tinha visto até então nas florestas da superfície terrestre.
Nenhuma erva das que tapetavam o solo, nenhum ramo dos arbustos se enroscava ou se estendia num plano horizontal, todos subiam para a superfície do mar. Não havia um filamento, uma fita, por mais delgada que fosse, que não se mantivesse direita como se fosse um fio de ferro. Notei também que todos os espécimes do reino vegetal estavam presos ao solo apenas por uma ligação superficial. Desprovidos de raízes, indiferentes ao corpo sólido, areia, concha ou pedra, que as suportava apenas lhe pediam apoio e não vitalidade. Essas plantas provêm de si mesmas e o princípio de sua existência está na água, que as sustenta e alimenta. Por volta de 1 hora o capitão Nemo fez sinal para que parássemos. Por mim, fiquei muito satisfeito, e estendemo-nos debaixo de uma árvore, cujos longos e estreitos ramos se erguiam como flechas. Depois de 4 horas a andar, surpreendi-me por não sentir fome. Não sabia como explicar aquela disposição do estômago, mas em contrapartida, sentia uma irresistível vontade de dormir, como acontece a todos os mergulhadores. Portanto, os olhos não tardaram a fechar-se por trás do espesso vidro e mergulhei numa sonolência invencível, que até então tinha sido combatida pela marcha. O capitão Nemo e o seu robusto companheiro, estendidos naquele líquido cristalino, também se entrega rã ao sono. Não posso precisar por quanto tempo permaneci naquela letargia, mas quando acordei pareceu-me que o sol se punha no horizonte. O capitão já se erguera, e eu começava a desentorpecer os membros quando uma inesperada aparição me fez levantar bruscamente. A alguns passos de distância, uma monstruosa aranha do mar, com 1 metro de altura, olhava-me com os seus olhos vesgos, prestes a atirar. Se sobre mim. Embora o meu escafandro fosse suficientemente espesso para me defender contra as mordeduras da aranha, não pude evitar um movimento de horror. O capitão Nemo apontou ao seu companheiro o hediondo animal, que foi imediatamente abatido com uma coronhada. Via as horríveis patas do monstro contorcerem-se em convulsões terríveis. Esse episódio levou-me a pensar que outros animais ainda mais temíveis habitavam aquelas profundidades e que o meu escafandro não me protegeria contra os seus ataques. Até então ainda não me ocorrera tal ideia e decidi ter mais cuidado. Por volta das 4 horas, aquela maravilhosa excursão chegou ao seu termo. Erguia-se diante de nós uma muralha de rochas soberbas, blocos gigantescos, enorme falésia de granito com grutas obscuras, mas sem nenhum caminho praticável. Eram as escarpas da Ilha Crespo. Era a terra. O capitão parou de repente. Com um gesto indicou-nos que fizéssemos o mesmo. Ali acabavam-se seus domínios e ele não queria ultrapassá-los. Para adiante era aquela porção do globo terrestre que ele não queria tornar a pisar. De regresso ao Nautilus andávamos calmamente quando vi o capitão Nemo apontar a arma e seguir um vulto móvel que se insinuava entre os arbustos. A bala partiu, ouvi um fraco silvo e um animal foi cair fulminado a alguns passos de nós. Era uma magnífica lontra do mar, o único quadrúpede exclusivamente marinho. O companheiro do capitão apanhou o animal, colocou-o sobre os ombros e continuamos a caminhar. Durante 2 horas atravessamos, ora planícies arenosas ora pradarias de sargaço, muito difíceis de se caminhar nelas. Francamente eu já não aguentava mais, quando avistei uma luz fraca a cerca de meia milha, rompendo a obscuridade das águas. Era o farol do Nautilus. Fiquei realmente satisfeito com a proximidade do descanso. Eu tinha ficado uns 20 passos para trás, quando vi o capitão Nemo retroceder em minha direção. Com a sua mão vigorosa atirou-me ao chão, enquanto seu companheiro fazia o mesmo ao meu criado. A princípio eu não soube o que pensar daquele ataque brusco, mas fiquei mais tranquilo ao ver que o capitão se deitava a meu lado e permanecia imóvel. Estávamos estendidos no solo e abrigados por uma moita de sargaços, quando ao levantar a cabeça vi 2 enormes massas que passavam ruidosamente, lançando clarões fosforescentes. O sangue gelou-se-me nas veias ao reconhecer os enormes esqualos que nos ameaçavam. Era um casal de tintoreias, terríveis tubarões, com uma cauda comprida, olhar vítreo, que expelem uma matéria fosforescente por uns orifícios que possuem à volta do focinho. Animais monstruosos, que podem triturar um homem com os seus maxilares de ferro. Felizmente esses vorazes animais têm uma visão muito débil, e passaram por nós sem nos ver, roçando-nos com as suas barbatanas negras.
Pudemos escapar como que por milagre aquele grande perigo, certamente maior do que o que existe no encontro com um tigre das flores, tais terrestres. 3 minutos depois, orientados pelo foco elétrico, estávamos entrando no Nautilus. Capítulo 17. Na manhã seguinte, dia 18 de novembro, já refeito das fadigas da véspera, subi à plataforma no momento em que o imediato pronunciava sua frase cotidiana. Veio-me então a ideia de que ele devia estar informando sobre o estado do mar e que as suas palavras significariam nada à vista. Eu admirava o magnífico aspecto do oceano, quando o capitão Nemo apareceu. Tive a impressão de que ele não se apercebeu da minha presença e iniciou uma série de observações técnicas. Terminado o trabalho, foi encostar-se ao farol e o seu olhar perdeu-se no horizonte. Entretanto, uns 20 marinheiros do Nautilus, todos eles homens vigorosos e bem constituídos, tinham subido à plataforma para puxar as redes lançadas durante a noite. Percebi que os homens eram oriundos de nações diferentes, embora o tipo europeu fosse comum a todos. Reconheci irlandeses, franceses, alguns escandinavos e um grego. Aliás, esses homens eram muito sóbrios de palavras, e só utilizavam entre si aquele estranho idioma, cuja origem eu nem suspeitava. Assim, tive de renunciar ao meu desejo de interrogá-los. As redes foram içadas para bordo. Calculei que tinham trazido mais de 1000 libras de peixes. Terminada a pesca e renovada a provisão de ar, pensei que o Nautilus iria continuar a sua excursão submarina e me preparava para descer ao meu quarto quando, virando-se para mim, o capitão Nemo disse: "Item, veja este oceano, professor. Não é dotado de uma vida real? Não tem as suas iras e ternuras? Ontem adormeceu como nós, e agora desperta após uma noite de calma. Nem bom dia, nem boa noite." Parecia que aquele estranho personagem reatava comigo uma conversa suspensa poucos minutos antes. Ele continuou falando. "Item, repare, desperta com as carícias do sol. Vai reviver a sua existência diurna. É um estudo interessante seguir o funcionamento do seu organismo. Possui pulso, artérias, espasmos e dou razão ao sábio Mauri, que descobriu no mar uma circulação tão real como a circulação sanguínea nos animais." Era evidente que o capitão Nemo não esperava qualquer resposta minha, e pareceu-me inútil pronunciar as habituais banalidades. Após uma breve pausa, ele continuou. "Item, os sais encontram-se em quantidade considerável no mar. Se extraíssem todos os sais que o mar contém em suspensão, obteríamos uma massa de 4,5 milhões de léguas cúbicas. Essa massa, espalhada no globo terrestre, formaria uma camada com mais de 10 metros. De altura. E não pense que a presença desses sais se deve a um capricho da natureza. Não. Tornam as águas marinhas menos evaporáveis e impedem o vento de lhes roubar uma quantidade demasiado grande de vapores que, ao se liquefazerem, submergiriam as zonas temperadas. Papel importante e imenso, papel moderador na economia geral do globo terrestre." Ao falar desse modo, o capitão Nemo transfigurava-se, o que provocava em mim uma extraordinária emoção. "Item, aqui", continuou ele, "existe a verdadeira vida. Imagine a fundação de cidades aquáticas, de aglomerados de casas submarinas que, como Nautilus, subissem todas as manhãs à superfície dos mares para respirar. Cidades livres, cidades independentes. E daí, talvez algum tirano." O capitão Nemo disse essas últimas palavras e fez um gesto violento. Depois, como que para afastar algum pensamento funesto, perguntou-me: "Item, o professor sabe qual é a profundidade média dos oceanos?" "Item, sei apenas o que as últimas sondagens nos revelaram. Se não me engano, verificou-se uma profundidade média de 8.200 metros no Atlântico Norte e de 2.500 metros no Mediterrâneo. As sondagens mais importantes foram feitas no Atlântico Sul, perto do 35º grau, e deram 12.000 metros, 14.091 metros e 15.149 metros. Resumindo, calcula-se que se o fundo do mar fosse uniforme teria uma profundidade média de cerca de 7 quilômetros. "Item, espero mostrar-lhe algo melhor do que isso", disse-me o capitão. "Quanto à profundidade média desta zona do Pacífico, digo-lhe que é de apenas 4.000 metros.
Dito isto, dirigiu-se para o alçapão e desapareceu pela escada. Eu o segui e fui para o salão. A hélice pôs-se imediatamente em movimento e o navio atingiu uma velocidade de 20 milhas por hora. Nos dias e semanas que se seguiram, eu o vi muito raramente. O imediato fazia o ponto de nossa posição todos os dias e o assinalava no mapa. Assim eu podia seguir a rota do Nautilus. Conselho e Land passavam muitas horas comigo. Conselho tinha contado ao amigo as maravilhas do nosso passeio e o canadense lamentava não nos ter acompanhado. Para consolo dele, todos os dias, durante algumas horas, abriam-se os painéis do salão e os nossos olhos nunca se cansavam de apreciar os mistérios do mundo submarino. No dia 26 de novembro, às 3 horas da manhã, o Nautilus chegou ao Trópico de Câncer, a 172 graus de longitude. A 27, passou pelas ilhas Sanduíche, onde o ilustre capitão Cook encontrou a morte no dia 14 de fevereiro de 1779. Tínhamos então percorrido 4.860 léguas desde a partida. De manhã, quando subi à plataforma, avistei, a 2 milhas para Sotavento, o Havaí, a maior das 7 ilhas que formam o arquipélago do mesmo nome. A direção do Nautilus mantinha-se para sueste. Passou o Equador no dia 1 graus de dezembro, a 142 graus de longitude, e no dia 4 do mesmo mês, após uma rápida travessia que decorreu sem qualquer incidente, avistamos o grupo das Ilhas Marquesas distinguia a 3 milhas, a 857, de latitude sul e 1390,32 de longitude oeste, a Ponta Martin, de Noucaíva, a ilha principal deste grupo, que pertence à França. Vi apenas as montanhas cobertas de arvoredo, que se desenhavam no horizonte, porque o capitão Nemo não gostava de se aproximar de terra. Após ter deixado essas ilhas paradisíacas, protegidas pela bandeira francesa, o Nautilus percorreu, do dia 4 ao dia 11 de dezembro, cerca de 2.000 milhas. Passei o dia 11 de dezembro a ler no grande salão. Ned Land e Conselho observavam as águas luminosas através dos painéis entreabertos. O Nautilus mantinha-se agora imóvel. Com os reservatórios cheios, conservava-se a uma profundidade de 1.000 metros, região pouco habitada, onde os peixes de grande porte apareciam de vez em quando. Eu lia o encantador livro de Jean Macelle e Serviteus de um Estomac, saboreando as suas engenhosas lições, quando o Conselho me interrompeu. Item queira desculpar-me, professor, mas venha ver isso aqui. Levantei-me, aproximei-me do vidro e olhei pelo painel. Iluminada pela luz elétrica, uma enorme massa escura e imóvel mantinha-se suspensa no meio das águas. Observei-a atentamente, tentando reconhecer a natureza do gigantesco cetáceo. Mas de repente um pensamento atravessou-me o espírito. Item é um navio! Exclamei. Item sim, confirmou o canadense. Um navio que naufragou. Tínhamos diante de nós um navio, cujos cabos cortados pendiam ainda das respectivas cadeias. O casco parecia estar em bom estado e o naufrágio devia ter ocorrido poucas horas antes. 3 pedaços de mastros, cortados 2 pés acima do convés, indicavam que o navio se vira forçado a sacrificar a mastreação. Mas, adernando de flanco, tinha-se enchido de água e afundara, inclinado para bom bordo. Triste espetáculo, ver aquela carcaça perdida nas águas. Ainda mais triste era ver os cadáveres no convés, amarrados por cordas. Vi 4 homens, um dos quais se mantinha de pé, preso ao leme, e uma mulher meio saída pela clarabóia do tombadilho, segurando uma criança nos braços. Era uma mulher jovem, pois pude ver-lhe claramente as feições iluminadas pelo farol do Nautilus. Num esforço supremo, ela tinha erguido o filho acima da cabeça, pobre criatura cujos bracinhos se agarravam ao pescoço da mãe. A postura dos 4 marinheiros era assustadora, contorcendo-se em movimentos convulsivos, fazendo um derradeiro esforço para se libertarem das cordas que os prendiam ao navio. Só, mais calmo, o rosto grave e sério, cabelos grisalhos colados à testa e as mãos crispadas no leme, o timoneiro parecia ainda conduzir o seu navio naufragado através das profundezas do oceano. Que espetáculo! Ficamos mudos, com os corações a palpitarem diante daquele naufrágio recente, e por assim dizer fotografado nos seus momentos derradeiros. Via já avançar,
com os olhos inflamados, enormes esqualos, atraídos por aquelas iscas de carne humana. Entretanto, o Nautilus, dando uma volta ao navio submerso, permitiu-me ler-lhe na ré, Flórida, Sunderland. Capítulo 18. Esse horroroso espetáculo inaugurou a série de catástrofes marítimas que o Nautilus iria encontrar em sua rota. Desde que navegávamos por mares frequentados, víamos muitas vezes cascos naufragados que acabavam por apodrecer entre suas águas. A maior profundidade víamos canhões, balas, âncoras, correntes e 1000 outros objetos de ferro sendo devorados pela ferrugem. Entretanto, sempre conduzidos pelo Nautilus, onde vivíamos isolados, avistamos, no dia 11 de dezembro, o arquipélago Pomotu, antigo grupo perigoso de Bougainville. Esse arquipélago cobre uma superfície de 370 léguas quadradas e é formado por 60 grupos de ilhas, entre as quais se destaca o grupo Gambier, ao qual a França impôs o seu protetorado. Um crescimento lento mas contínuo dessas ilhas coralíneas, há de um dia ligá-las entre si. Depois, esta ilha irá unir-se aos arquipélagos vizinhos, e surgirá um quinto continente que se estenderá desde a Nova Zelândia e a Nova Caledônia até as Ilhas Marquesas. No dia em que expus esta minha teoria ao capitão Nemo, ele me respondeu, friamente: "Item não é de novos continentes que a Terra precisa, professor, mas de novos homens." A 15 de dezembro deixamos para leste o encantador arquipélago da Sociedade e a graciosa Tahiti, rainha do Pacífico. De manhã avistei, a algumas milhas a sotavento, os cumes elevados desta ilha. As suas águas forneceram para a mesa de bordo excelentes peixes, tais como cavalas, bonitos, albacoras e algumas variedades de uma serpente do mar chamada Munérophis. O Nautilus já havia navegado 8.100 milhas. 9.720 milhas era o total percorrido quando passou entre o arquipélago Tonga Tabu, onde pereceram as equipagens do Argo, do Port-au-Prince e do Dulce of Portland, e o arquipélago dos navegadores, onde foi morto o capitão Langley, amigo de Lapérouse. A seguir passou perto do arquipélago Viti, onde os indígenas chacinam os marinheiros do Union e o capitão Birrot, de Nantes, comandante do Aimable Joséphine. Esse arquipélago prolongasse por uma extensão de 100 léguas, de norte para o sul, e de 90 léguas de leste para oeste, e está compreendido entre 6 graus e 2 graus de latitude sul e 174 graus e 179 graus de longitude oeste. É composto por um certo número de ilhas, ilhotas e escolhos, entre os quais se salientam as ilhas Viti-Levu, Vanuatu-Levu e Candubon. Foi Tasman quem descobriu o arquipélago, em 1643, o mesmo ano em que Torricelli inventava o barômetro e Luís XIV subia ao trono da França. Qual desses acontecimentos foi mais útil à humanidade? Vieram a seguir, Cook, em 1714, d'Entre Castials, em 1793, e finalmente Dumont d'Urville, em 1827, que decifrou todo o caos geográfico do arquipélago. O Nautilus aproximou-se da Baía de Vaileia, cenário das terríveis aventuras do capitão Dillon, o primeiro homem que conseguiu esclarecer o mistério do naufrágio de Lapérouse. No dia 25 de dezembro, navegava o Nautilus no meio do arquipélago das Novas Hébridas, que Queiroz descobriu em 1606, que Bougainville explorou em 1768 e ao qual Cook deu, em 1773, o nome atual. Era dia de Natal. Ned Land lamentou que não se celebrasse, a bordo do Nautilus, o Christmas, verdadeira festa de família pela qual os protestantes têm muito respeito. Há 8 dias eu não via o capitão Nemo. No dia 27 pela manhã ele entrou no grande salão, sempre com o ar de um homem que nos deixou. Há 5 minutos. Eu estava entretido em seguir no planisfério a rota do Nautilus. Ele se aproximou, indicou um ponto no mapa e pronunciou uma única palavra. Item Vanicoro. Era uma palavra mágica. Era o nome das ilhotas onde haviam naufraga dos navios de Lapérouse. Levantei-me interessado e perguntei. Item o Nautilus ruma para Vanicoro? Item exatamente, informou-me o capitão. Item e poderei visitar as célebres ilhas onde se despedaçaram o Bússola e o Astrolábio? Item se assim o desejar, professor. Item falta-nos muito para chegarmos lá? Item estamos em Vanicoro.
Seguido pelo capitão Nemo, subi à plataforma de onde perscrutei avidamente o horizonte. Bem próximo de mim, o capitão me perguntou o que eu sabia sobre o naufrágio de Lapérouse. Item o que toda a gente sabe, respondi. Item e pode dizer-me o que toda a gente sabe? Perguntou-me, num tom irônico. Item com todo o prazer, capitão. Contei-lhe então o que os últimos trabalhos de Dumont d'Urville tinham revelado. Em 1785, Lapérouse e o seu imediato, o capitão de Landry, recebe-rão ordens de Luís XVI para efetuarem uma viagem de circunnavegação. Partiram nas corvetas Bússola e Astrolábio, que nunca mais regressaram. Em 1791, o governo francês, justamente alarmado com o destino dos dois navios, armou duas grandes embarcações, a Recherche e a Espérance, que zarparam de Brest a 28 de setembro, sob o comando de D'Entrecasteaux. 2 meses depois, sabia-se, pelas declarações de um tal Boven, comandante da Albemarle, que haviam sido avistados destroços de navios naufragados junto das costas da Nova Geórgia. Mas D'Entrecasteaux, ignorando essas informações, muito imprecisas, nos encontramos. Será um ano que porá fim à nossa clausura ou um ano que verá continuar esta estranha viagem? Item para lhe ser franco, senhor, não sei o que responder, disse-me Conselho. É verdade que temos visto coisas curiosíssimas e nesses 2 meses não tivemos tempo para nos aborrecermos. A última maravilha é sempre mais surpreendente do que a anterior e se esta progressão continuar, eu não sei onde chegaremos. Na minha opinião, em nenhuma outra época teremos outra oportunidade como esta. Item nunca, Conselho. Item além disso, o Sr. Nemo vem cumprindo à risca a promessa que nos fez. Não tem nos incomodado de modo algum. Item tem razão. Gozamos de inteira liberdade aqui. Item penso, portanto, que não desagradará ao senhor se eu disser que um bom ano será aquele que nos permitir ver tudo. Item tudo? Isso talvez leve muito tempo. Entre vocês, como Ned Land está reagindo a essa situação? Item as ideias dele são exatamente opostas às minhas, senhor. Ned é um espírito positivo e um estômago imperioso. Observar os peixes e comê-los não é suficiente para ele. A falta de vinho, pão e carne é demais para um digno saxão, familiarizado com bifes e habituado a beber gin ou brande. Item pela minha parte, isso não me atormenta, Conselho. Adaptei-me muito bem ao regime de bordo. Item eu também, disse-me ele. Será por isso que eu penso tanto em ficar, como Ned Land em fugir. Portanto, se o ano que começa não for bom para mim, sê-lo-á para ele e vice-versa. Assim, sempre haverá alguém satisfeito. Para concluir, o que eu realmente desejo é que aconteça o que mais agradar ao senhor. Item obrigado, meu amigo. Peço-lhe apenas que aguarde para outra ocasião a troca dos presentes, e que agora substituamos por um bom aperto de mão. No momento é a única coisa que tenho. Item o senhor nunca foi tão generoso, respondeu ele, com rara felicidade. No dia 2 de janeiro havíamos percorrido 11.340 milhas, desde a nossa partida dos mares do Japão. Diante do esporão do Nautilus estendiam-se as perigosas paragens do Mar de Coral, na costa nordeste da Austrália. A 4 de janeiro avistamos as costas da Papuásia. Nessa altura o capitão Nemo me informou de sua intenção de chegar ao Oceano Índico através do Estreito de Torres. Falei sobre isso a Ned Land e ele ficou satisfeito. Aquela rota nos aproximava dos mares europeus. O Estreito de Torres é considerado perigoso, tanto pelos escolhos que o semeiam como pelos terríveis selvagens que habitam as suas margens. Separa da Nova Holanda a grande ilha da Papuásia, também chamada de Nova Guiné. O Nautilus chegou à entrada do estreito mais perigoso de todas as rotas marítimas conhecidas, uma passagem da qual se afastam até os navegadores mais corajosos, estreito que Luís Paz de Torres atravessou vindo dos mares do sul para a Malásia, e no qual, em 1840, as corvetas de Dumont d'Urville quase se perderam. O próprio Nautilus, superior a todos os perigos do mar, iria ter problemas com aqueles recifes coralíneos.
O Estreito de Torres tem cerca de 34 léguas de largura, mas está obstruído por numerosas ilhas, ilhotas, escolhos, que tornam a navegação quase impraticável através dele. O capitão Nemo tomou todas as precauções para atravessá-lo. O Nautilus, navegando à superfície, avançava a uma velocidade moderada. A sua hélice, como a cauda de um cetáceo, agitava as águas com lentidão. Aproveitando essa calma, eu e meus companheiros fomos para a plataforma. Diante de nós elevava-se a caixa do timoneiro. Era o próprio capitão Nemo quem se encontrava a dirigir o seu barco. O mar encrespava-se ondulando ao nosso redor. Eram 3 horas da tarde. Eu conversava com Ned Land sobre o local perigoso que estávamos atravessando. De repente fui derrubado por um choque. O Nautilus acabava de bater num escolho e se imobiliza, ligeiramente inclinado para bom bordo. Quando me levantei, vi o capitão Nemo e o seu imediato examinando o estado do navio e trocando algumas palavras em seu idioma incompreensível. Tínhamos encalhado num desses mares em que as marés são fracas, circunstância desfavorável para o desencalhe do barco. No entanto, o Nautilus não havia sofrido qualquer dano. O grande risco era de que ele ficasse preso para sempre naqueles escolhos. Eu pensava nessa desagradável possibilidade, quando o capitão, frio e calmo, sempre senhor de si, parecendo não estar contrariado e nem sequer emocionado, aproximou-se de mim e disse: "Item um simples incidente. Item mais que talvez o force a pisar a terra de que fugiu." Atrevi-me a falar. Ele me olhou sem demonstrar a mínima irritação e fez um gesto negativo, no qual se via a sua determinação de nunca tornar a pôr os pés num continente. Então disse: "Item a nossa viagem mal começou, Sr. Aronnax. Não desejo privar-me tão depressa do prazer de sua companhia." "Item no entanto, capitão", repliquei, ignorando o tom irônico da frase dele. "Item o Nautilus se encalhou na maré alta." Ora, as marés são fracas no Pacífico e como não pode tirar o lastro do seu barco, não sei como poderá desencalhá-lo. Item as marés não são fortes no Pacífico, professor. Mas no Estreito de Torres verifica-se uma diferença de 1,5 metro entre o nível das águas nas marés alta e baixa. Hoje é dia 4 de janeiro e dentro de 5 dias teremos lua cheia. Muito me surpreenderia se esse bondoso satélite não levantasse suficientemente as águas, prestando-me um serviço que só a ele quero ficar a dever. Dito isso, chamou o seu imediato e desceram para o interior do submarino. "Item então?" perguntou-me Ned Land, aproximando-se. "Item esperaremos tranquilamente pela maré do dia 9. Segundo o capitão Nemo, a lua fará o favor de nos fazer flutuar de novo. Item o senhor pode acreditar em mim, este monte de ferro não tornará a navegar nem em cima e nem debaixo das águas. Agora só serve para a sucata", vaticinou ele. "Portanto, acho que chegou o momento de nos encontramos. Será um ano que porá fim à nossa clausura ou um ano que verá continuar esta estranha viagem?" "Item para lhe ser franco, senhor, não sei o que responder", disse-me Conselho. "É verdade que temos visto coisas curiosíssimas e nesses 2 meses não tivemos tempo para nos aborrecermos. A última maravilha é sempre mais surpreendente do que a anterior e se esta progressão continuar, eu não sei onde chegaremos. Na minha opinião, em nenhuma outra época teremos outra oportunidade como esta. Item nunca, Conselho. Item além disso, o Sr. Nemo vem cumprindo à risca a promessa que nos fez. Não tem nos incomodado de modo algum. Item tem razão. Gozamos de inteira liberdade aqui. Item penso, portanto, que não desagradará ao senhor se eu disser que um bom ano será aquele que nos permitir ver tudo. Item tudo? Isso talvez leve muito tempo. Entre vocês, como Ned Land está reagindo a essa situação? Item as ideias dele são exatamente opostas às minhas, senhor. Ned é um espírito positivo e um estômago imperioso. Observar os peixes e comê-los não é suficiente para ele. A falta de vinho, pão e carne é demais para um digno saxão, familiarizado com bifes e habituado a beber gin ou brande. Item pela minha parte, isso não me atormenta, Conselho. Adaptei-me muito bem ao regime de bordo. Item eu também, disse-me ele. Será por isso que eu penso tanto em ficar,
como Ned Land em fugir. Portanto, se o ano que começa não for bom para mim, sê-lo-á para ele e vice-versa. Assim, sempre haverá alguém satisfeito. Para concluir, o que eu realmente desejo é que aconteça o que mais agradar ao Senhor. Obrigado, meu amigo. Peço-lhe apenas que aguarde para outra ocasião a troca dos presentes, e que agora substituamos por um bom aperto de mão. No momento é a única coisa que tenho. O senhor nunca foi tão generoso, respondeu ele, com rara felicidade. No dia 2 de janeiro havíamos percorrido 11.340 milhas, desde a nossa partida dos mares do Japão. Diante do esporão do Nautilus estendiam-se as perigosas paragens do Mar de Coral, na costa nordeste da Austrália. A 4 de janeiro avistamos as costas da Papuásia. Nessa altura o capitão Nemo me informou de sua intenção de chegar ao Oceano Índico através do Estreito de Torres. Falei sobre isso a Ned Land e ele ficou satisfeito. Aquela rota nos aproximava dos mares europeus. O Estreito de Torres é considerado perigoso, tanto pelos escolhos que o semeiam como pelos terríveis selvagens que habitam as suas margens. Separa da Nova Holanda a grande ilha da Papuásia, também chamada de Nova Guiné. O Nautilus chegou à entrada do estreito mais perigoso de todas as rotas marítimas conhecidas, uma passagem da qual se afastam até os navegadores mais corajosos, estreito que Luís Paz de Torres atravessou vindo dos mares do sul para a Malásia, e no qual, em 1840, as corvetas de Dumont d'Urville quase se perderam. O próprio Nautilus, superior a todos os perigos do mar, iria ter problemas com aqueles recifes coralíneos. O Estreito de Torres tem cerca de 34 léguas de largura, mas está obstruído por numerosas ilhas, ilhotas, escolhos, que tornam a navegação quase impraticável através dele. O capitão Nemo tomou todas as precauções para atravessá-lo. O Nautilus, navegando à superfície, avançava a uma velocidade moderada. A sua hélice, como a cauda de um cetáceo, agitava as águas com lentidão. Aproveitando essa calma, eu e meus companheiros fomos para a plataforma. Diante de nós elevava-se a caixa do timoneiro. Era o próprio capitão Nemo quem se encontrava a dirigir o seu barco. O mar encrespava-se ondulando ao nosso redor. Eram 3 horas da tarde. Eu conversava com Ned Land sobre o local perigoso que estávamos atravessando. De repente fui derrubado por um choque. O Nautilus acabava de bater num escolho e se imobiliza ligeiramente inclinado para bom bordo. Quando me levantei, vi o capitão Nemo e o seu imediato examinando o estado do navio e trocando algumas palavras em seu idioma incompreensível. Tínhamos encalhado num desses mares em que as marés são fracas, circunstância desfavorável para o desencalhe do barco. No entanto, o Nautilus não havia sofrido qualquer dano. O grande risco era de que ele ficasse preso para sempre naqueles escolhos. Eu pensava nessa desagradável possibilidade, quando o capitão, frio e calmo, sempre senhor de si, parecendo não estar contrariado e nem sequer emocionado, aproximou-se de mim e disse: um simples incidente. Mais que talvez o force a pisar a terra de que fugiu. Atrevi-me a falar. Ele me olhou sem demonstrar a mínima irritação e fez um gesto negativo, no qual se via sua determinação de nunca tornar a pôr os pés num continente. Então disse: a nossa viagem mal começou, Sr. Aronnax. Não desejo privar-me tão depressa do prazer de sua companhia. No entanto, capitão, repliquei, ignorando o tom irônico da frase dele. O Nautilus se encalhou na maré alta. Ora, as marés são fracas no Pacífico e como não pode tirar o lastro do seu barco, não sei como poderá desencalhá-lo. As marés não são fortes no Pacífico, professor. Mas no Estreito de Torres verifica-se uma diferença de 1,5 metro entre o nível das águas nas marés alta e baixa. Hoje é dia 4 de janeiro e dentro de 5 dias teremos lua cheia. Muito me surpreenderia se esse bondoso satélite não levantasse suficientemente as águas, prestando-me um serviço que só a ele quero ficar a dever. Dito isso, chamou o seu imediato e desceram para o interior do submarino. Então? Perguntou-me Ned Land, aproximando-se. Esperaremos tranquilamente pela maré do dia 9. Segundo o capitão Nemo, a lua fará o favor de nos fazer flutuar de novo.
Item: o senhor pode acreditar em mim, este monte de ferro não tornará a navegar nem em cima e nem debaixo das águas. Agora só serve para a sucata, vaticinou ele. Portanto, acho que chegou o momento de deixarmos a companhia do Capitão Nemo. Item: eu não penso como você, meu caro Ned. Dentro de 4 dias saberemos como agem as marés do Pacífico neste estreito. Aliás, a ideia de fugirmos poderia ser oportuna se estivéssemos à vista das costas da Inglaterra ou da Provença, mas nas costas da Papuásia. Item: mas pelo menos não poderíamos ir à Terra, já que vamos ficar parados aqui todos esses dias? Perguntou Ned e acrescentou: ali está uma ilha onde há árvores e animais terrestres que forneceriam bons bifes e boas costeletas, nas quais eu daria umas dentadas com imensa satisfação. Item: quanto a isso eu tenho a mesma opinião de Ned Land, professor, disse Conselho. O senhor poderia conseguir que o Capitão Nemo nos mandasse levar à Terra, pelo menos para não perdermos o hábito de pisar as partes sólidas do nosso planeta. Item: posso experimentar, concordei, mas estou certo de que ele se recusará. Item: pelo menos ficaremos informados sobre a amabilidade do capitão, ponderou o meu criado. Para minha grande surpresa, o Capitão Nemo concedeu a autorização sem qualquer dificuldade, sem mesmo ter exigido a promessa de voltarmos para bordo. O bote foi posto à nossa disposição para a manhã seguinte. Não procurei saber se o Capitão Nemo nos acompanharia. No dia seguinte, 5 de janeiro, a pequena embarcação foi retirada do seu lugar e lançada ao mar por apenas 2 homens da tripulação. Os remos estavam no seu lugar, e só nos restava entrarmos nela. Ainda me surpreendendo, o capitão não nos impôs nenhum tripulante. Ned Land governaria sozinho a embarcação. A terra encontrava-se a menos de 2 milhas e para ele seria uma brincadeira conduzir o bote entre aqueles recifes tão perigo SOS para os grandes navios. Às 8 horas, armados com machados e espingardas, deixamos o Nautilus. O mar estava bastante calmo. Uma brisa ligeira soprava da terra. Conselho e eu remávamos vigorosamente, enquanto Ned governava o bote pelas estreitas passagens que as rochas deixavam entre si. O canadense não podia conter sua alegria. Parecia um prisioneiro fugido da prisão e nem sequer pensava que teríamos de voltar ao submarino. Estava realmente vibrando com o acontecimento. E tem carne! Repetia ele sem cessar. Vamos comer carne! Pena não haver pão. Um bom pedaço de carne fresca, grelhada sobre umas brasas. O que me diz disso, Conselho? Item: que você está me deixando com água na boca, seu glutão. Item: resta-nos saber, achei bom preveni-los para uma decepção, se esta floresta tem caça e se ela não será de tamanho tal que possa caçar o caçador. Item: não importa, Sr. Aronnax, retrucou Ned Land. Comerei tigre, isso mesmo, lombo de tigre, se não houver outro quadrúpede na ilha. Item: o amigo Ned é inquietante. Comentou, rindo, Conselho. Item: seja o que for, todo animal de 4 patas sem penas ou de 2 patas com penas, será cumprimentado com um tiro meu, jactou-se o canadense. Item: bom! Exclamei. Aí temos promessas imprudentes, mestre Land. Item: não tenha medo, Sr. Aronnax, e reme com força. Dentro de 20 minutos estarei lhe oferecendo um prato de verdadeira carne, feito por mim com todo o capricho. Às 8h30, o bote do Nautilus foi encalhar suavemente no areal, depois de ter ultrapassado o anel de coral que rodeava a ilha. Capítulo 20. Fiquei vivamente impressionado ao pisarmos em terra. Ned Land experimentava o solo com os pés, como se estivesse praticando um ato. Para tomar posse dele. No entanto, havia apenas 2 meses que, segundo a expressão do Capitão Nemo, éramos passageiros do Nautilus. Na verdade, éramos prisioneiros dele. Caminhamos para o interior da ilha. Depois de atravessarmos uma mata pouco densa, encontramo-nos numa planície cheia de arbustos. Vi então elevarem-se nos ares magníficas aves. O voo ondulado, a graça das curvas aéreas e o brilho das cores atraíam e deliciavam o olhar. Não tive dificuldade em reconhecê-las. Item: aves do paraíso! Exclamei. Item: ordem dos pássaros,
Seção dos Cristômoros, disse Conselho. Item família dos pardais? Perguntou Ned Land. Item não creio, mestre Land, falei-lhe. Mesmo assim, conto com a sua destreza para apanhar um desses encantadores produtos da natureza tropical. Eu gostaria muito de ter um deles. Item vou tentar, professor. No entanto, o senhor sabe que estou mais habituado a manejar o arpão do que a espingarda. Os malaios, que fazem grande comércio destas aves com os chineses, dispõem de diversos meios para as apanhar, mas nós não tínhamos recursos para pô-los em prática. Por volta das 11 horas da manhã, já tínhamos chegado ao primeiro plano das montanhas que formavam o centro da ilha. Para a decepção de todos nós, mas principalmente de Ned Land, ainda não havíamos caçado coisa alguma. A promessa dele já havia falhado. A fome aperta VA. Tínhamos nos fiado no produto da caça, mas ela não aparecerá. Felizmente, para sua grande surpresa, o meu criado assegurou-nos o almoço. Matou um pombo manso e um trocais. Rapidamente de pena dos espetados num pau, foram assados numa fogueira. Devorados até os ossos, nós os achamos excelentes. A noz moscada de que costumam alimentar-se essas aves dá-lhes um sabor delicioso à carne. Item e agora, Ned, o que lhe falta? Perguntei ao canadense, ao terminarmos o repasto. Item um quadrúpede, Sr. Aronnax. Esses pombos não passam de pés, de guloseimas. Enquanto não matar um animal que nos brinde com costeletas, não me senti rei satisfeito. Item nem eu, se não apanhar uma ave do paraíso, falei. Item continuemos portanto a caça, propôs Conselho, mas em direção ao mar. Chegamos às primeiras montanhas e acho que é melhor voltarmos à região das florestas. Era uma proposta sensata e foi seguida. Após 1 hora de marcha chegamos a uma floresta de salgueiros. Algumas serpentes inofensivas fugiam à nossa aproximação. As aves do paraíso desapareciam assim que nos viam e eu já me desiludia de apanhar uma delas quando Conselho, que ia à frente, abaixou-se de repente, soltou um grito de triunfo e correu para mim trazendo na mão uma delas. Item você deu um golpe de mestre, Conselho. Elogiei-o, realmente admirado. Apanhar uma ave do paraíso viva, à mão, não é façanha para qualquer um. Item se o senhor a examinar de perto, verá que não tive grande mérito, professor, disse-me ele. A seguir, explicou o pouco valor de feito, em seu próprio julgamento, esta ave está bêbada pela noz moscada que devorava quando a peguei. Veja, amigo Ned, veja o resultado da intemperança. Item com 1000 diabos. Retrucou o canadense. Há 2 meses que nem cheiro gin. Entretanto, eu examinava a ave constatando que meu criado não se enganara. Ela estava realmente embriagada com o suco capitoso da fruta e completamente incapaz de voar. Pertencia à mais bela das 8 espécies encontradas na Papuásia e nas ilhas vizinhas. Tratava-se de uma ave do paraíso grande esmeralda, uma das mais raras. Eu desejava ardentemente levar o soberbo espécime para oferecer ao jardim botânico, que não possuía nenhum exemplar vivo dessas aves. No entanto, se o meu desejo estava satisfeito com a captura da ave, o do canadense continuava desatendido. Felizmente, por volta das 2 horas, Ned Land conseguiu abater um belo porco selvagem, ao qual os naturais da região chamam de bariúta. O animal veio mesmo a calhar para nos fornecer verdadeira carne de quadrúpede. O arpoador não cabia em si de vaidoso, já que o porco caíra fulminado com o primeiro disparo que ele fizera. Teríamos costeletas na refeição da noite. Estávamos muito satisfeitos com os resultados de nossa caçada. O alegre canadense propunha-se a regressar no dia seguinte àquela ilha encantada que ele pretendia despovoar de todos os quadrúpedes comestíveis. Mas não contava com o que estava para acontecer. Às 6 horas da tarde, nós estávamos na praia, próximos ao bote. O Nautilus, semelhante a um grande escolho, emergia das águas a 2 milhas de distância. Ned Land, sem mais delongas, ocupou-se da importante tarefa de fazer o jantar. As costeletas do bariúta, assando-se nas brasas, exalavam um cheiro delicioso que perfumava a atmosfera. Degustávamos antecipadamente o prazer de um excelente jantar.
Item e se não voltássemos esta noite ao Nautilus? Lembrou o Conselho, numa perigosa proposta. Item e se nunca mais voltássemos? Ned Land fez justamente a pergunta que eu esperava ouvir dele. Naquele momento, uma pedra caiu aos nossos pés, interrompendo a proposta do canadense. As pedras não caem assim do céu, disse Conselho. Uma segunda pedra, cuidadosamente arredondada, que tirou da mão de Conselho um pedaço de carne, assustou-nos. Levantamo-nos os três, de espingardas em punho, prontos para responder a qualquer ataque. Item serão macacos? Perguntou Ned Land. Item mais ou menos, respondeu o Conselho. São selvagens. Item corramos para o bote. Apressei-os, dirigindo-me para o mar. De fato, era forçoso que fuguíssemos, porque uns 20 indígenas, armados de arcos e fundas, surgiam na orla de uma mata à direita de onde estávamos, a cerca de 100 passos. Aproximavam-se sem correr, mas demonstrando hostilidade, atirando suas pedras e flechas contra nós. Chegamos em 2 minutos à beira do mar. Carregar o bote com as nossas provisões da caçada, empurrá-lo para a água e montar os remos, foi uma questão de segundos. Ainda não tínhamos avançado 10 metros e já uma centena de selvagens, gritando e gesticulando, entrava na água. 20 minutos depois estávamos chegando a bordo do Nautilus. Os alçapões estavam abertos e penetramos nele. Fui diretamente ao salão de onde saíam alguns acordes de órgão. Encontrei o Capitão Nemo curvado sobre ele e mergulhado num verdadeiro êxtase musical. Precisei de chamá-lo 2 vezes, para que me desse atenção. Item A. É o professor, falou, voltando-se para mim. Então fez boa caçada? Item sim, capitão, mas infelizmente trouxemos um bando de bípedes cuja presença me parece muito inquietante. Item selvagens, adivinhou ele e comentou num tom irônico. O senhor admira-se de ter encontrado selvagens nesta região? Onde é que não há selvagens, professor? Aliás, os daqui serão piores do que aqueles que o senhor não considera como tais? Item mais, capitão. Item eu pelo menos os tenho encontrado em todos os lugares. Item pois bem, não vou discutir o seu ponto de vista. Mas se não quer receber os selvagens daqui, a bordo do Nautilus, acho que deve tomar algumas precauções. Item tranquilize-se, professor, não há motivo para preocupações. Item mais são numerosos, capitão. Há uma centena deles vindo para cá. Item senhor Aronnax, disse ele, voltando sua atenção para o teclado do órgão. Item mesmo que todos os indígenas da Papuásia se tivessem reunido na praia, o Nautilus nada teria a recear dos seus ataques. Os dedos do capitão começaram então a percorrer o teclado. Notei que ele tocava apenas nas teclas pretas, o que dava à música um colorido essencialmente escocês. Não tardou a esquecer a minha presença e a mergulhar num devaneio que eu não quis perturbar. Subi à plataforma. Já era noite, porque naquela latitude o sol se põe rapidamente sem crepúsculo. Eu mal distinguia a ilha, mas as número SAS fogueiras acesas na praia indicavam que os indígenas não a tinham abandonado. Permaneci um longo tempo atento a qualquer movimentação deles. Por volta da meia-noite, vendo que tudo continuava tranquilo, voltei para o meu quarto e dormi sem maiores preocupações. Às 8 horas da manhã seguinte, subi à plataforma. Os indígenas continuavam na praia, mas em número bem superior aos que eu vira na véspera. Agora seriam uns 500 ou 600. Aproveitando a maré baixa, alguns deles tinham avançado pelos corais e estavam a menos de 400 metros do submarino. Eu podia vê-los muito bem. Eram papuas, de porte atlético, homens de uma bela raça, de testa alta, nariz grosso mas não achatado e dentes brancos. Em geral, andavam nus. Notei a presença de algumas mulheres, vestidas com uma verdadeira saia de ervas presa na cintura cobrindo até os joelhos. Quase todos os homens estavam armados de arcos, flechas e portavam escudos. Traziam ao ombro uma espécie de rede que continha as pedras arredondadas que atiram certeiramente com as fundas. Um dos chefes, bastante próximo do Nautilus, observava-o com atenção. Devia ser um mado de alta estirpe,
Porque trazia uma esteira de folhas de bananeira, recortada nas pontas e pintada com diversas cores. Eu poderia facilmente abatê-lo com um tiro, mas pensei que seria melhor aguardar demonstrações mais hostis da parte deles. Entre europeus e selvagens, convém que os europeus não ataquem primeiro. Durante todo o tempo que durou a maré baixa, os indígenas rondaram perto do Nautilus, mas não se mostraram agressivos. Eu os ouvia dizendo seguidamente a palavra açaí, e pelos seus gestos compreendi que me convidavam para ir à terra, convite que não aceitei. Às 11 horas da manhã, quando as cristas dos corais começaram a desaparecer sob as águas da maré que subia, eles voltaram para a terra. Não tendo nada de melhor para fazer, chamei Conselho e pedi a ele que me trouxesse uma rede pequena, dessas utilizadas para apanhar ostras. Ele a trouxe logo e ficou ao meu lado, ajudando-me a puxar a rede que sempre vinha carregada com conchas comuns, ostras perlíferas e algumas tartarugas pequenas. Sempre observando o que apanhávamos, eu encontrei uma concha que me chamou a atenção porque a sua espira, em vez de estar enrolada da direita para a esquerda, estava enrolada da esquerda para a direita. Uma concha canhota. Eu estava observando o meu precioso achado quando uma pedra atirada desastradamente por um indígena quebrou-a na mão de meu criado que a segurava naquele momento. Soltei uma exclamação de aborrecimento. Aquela concha era realmente um belo objeto. Conselho pegou a espingarda e fez pontaria em um selvagem que balançava sua funda a uma distância de 10 metros de nós. Tentei impedi-lo de disparar, mas o tiro saiu e a bala foi quebrar a pulseira de amuletos que pendia do braço do indígena. Item foi aquele canibal que começou o ataque, senhor. Desculpou-se ele, quando reprovei o seu ato. A situação alterou-se em poucos instantes. Cerca de 20 pirogas cheias de indígenas se dirigiram para o Nautilus. Item vou prevenir o Capitão Nemo, falei e desci rapidamente pelo alçapão. Uma chuva de flechas começara a cair na plataforma do barco. Fui encontrar o capitão no seu quarto e lhe expus a situação. Ele me ouviu tranquilamente e depois disse: Item então só temos que fechar os alçapões. Item precisamente, capitão. As pirogas dos indígenas estão a cercar-nos. Dentro de alguns minutos seremos assaltados por algumas dezenas de selvagens. Item não corremos tal risco, professor, sossegou-me o capitão. Apertou um botão em sua mesa, aguardou um momento e me disse: Item pronto, professor. O bote está guardado e os alçapões estão fechados. O senhor certamente não receia que esses cavalheiros derrubem as muralhas. Que as balas da sua fragata não conseguiram penetrar. Item não, capitão, mas existe ainda um perigo. Item qual? Amanhã por esta hora, será preciso reabrir os alçapões para renovar o ar do Nautilus. Se nessa ocasião os papuas ainda estiverem na nossa plataforma, não vejo como os impedirá de entrarem a bordo. Como são algumas centenas. Item pois bem, que entrem. Não vejo motivo algum para impedi-los. No fundo, esses papuas são uns pobres diabos, e não desejo que a minha estada na ilha Geboroar fique assinalada pela morte de algum desses infelizes. Amanhã, acrescentou ele, após uma pequena pausa, às 2h40 da tarde, o Nautilus flutuará e deixará, sem qualquer avaria, o Estreito de Torres. Ditas estas palavras, o capitão Nemo inclinou-se ligeiramente, indicando que a nossa entrevista havia terminado. No dia seguinte trabalhei em minhas anotações até às 11 horas. Não percebi nenhum movimento a bordo que significasse qualquer preparação para uma partida na parte da tarde. Aguardei mais algum tempo e depois me dirigi para o salão. O relógio marcava 2h30. Dentro de 10 minutos a maré atingiria o máximo de sua altura e, se o capitão Nemo não tivesse feito uma promessa vã, o Nautilus flutuaria imediatamente para partirmos. Não tardei a perceber alguns estremecimentos de bom augúrio no casco do navio e ouvi rangerem as asperezas calcárias do fundo coralígeno nas chapas de ferro. Às 2h35, o capitão Nemo apareceu no salão e me disse: Item vamos partir. Já dei ordens para que os alçapões sejam abertos. Item e os papuas? Não vão entrar no Nautilus, capitão? Item senhor Aronnax, respondeu-me ele, tranquilamente, não se entra à vontade pelos alçapões do meu barco, mesmo quando estão abertos.
Olhei para ele, sem esconder a minha incredulidade. Item, venha comigo, professor, venha ver pessoalmente. Acompanhei-o para a escada central onde Ned Land e Conselho, muito intrigados, observavam alguns homens da tripulação que abriam os alçapões, enquanto se ouviam no exterior os gritos ameaçadores dos papuas. Os postigos foram descidos exteriormente e apareceram 20 caras horríveis. Mas o primeiro indígena que pegou no corrimão da escada foi projetado para trás, eu não sabia por que força invisível, e pôs-se em fuga, dando gritos de terror e enormes saltos. Seguiram-se lhe 10 companheiros, que tiveram a mesma sorte. Conselho estava extasiado. Ned Land, levado pelo seu instinto violento, precipitou-se para a escada. Assim que tocou no corrimão caiu também. Item, com 1000 diabos. Estou fulminado. A exclamação do canadense explicava tudo. Aquilo não era um corrimão comum, mas um cabo de metal carregado de eletricidade. Quem lhe tocasse receberia um choque que seria mortal, se o Capitão Nemo tivesse lançado nele uma corrente de maior potência. Os papuas, apavorados, tinham se retirado, enquanto nós ríamos e consolávamos o infeliz Ned Land, que continuava praguejando como um possesso. Sua ousadia fora bem castigada. Logo depois, levantado pelas últimas ondas da maré cheia, o submarino deixava o leito de coral, exatamente na hora prevista pelo capitão. A hélice virava as águas com majestosa lentidão e a sua velocidade foi aumentando pouco a pouco. O Nautilus, navegando à superfície, deixou as perigosas paragens do Estreito de Torres, são e salvo. Capítulo 22. Navegamos para o oeste. No dia 11 de janeiro dobramos o Cabo Vessel, que forma a extremidade do Golfo da Carpentária. Os recifes ainda eram numerosos, mas mais espalhados e assinalados na carta com bastante precisão. O Nautilus evitou os escuros de Money a bom bordo e os recifes de Vitória a estibordo. A 13 de janeiro, o capitão Nemo avisou-me que estávamos no mar de Timor e à vista da ilha do mesmo nome. Esta ilha, cuja superfície é de 1.625 léguas quadradas, é governada por rajás, príncipes que se dizem filhos de crocodilos, o que, para eles, significa que são descendentes da mais nobre origem a que um ser humano pode aspirar. Os seus escamosos antepassados enchem os rios da ilha e são objeto de uma veneração especial. São protegidos, mimados, adorados e alimentados com jovens virgens, em ocasiões especiais. Desgraçado do estrangeiro que puser as mãos num desses animais, como é o caso desses enormes lagartos sagrados. Passamos ao largo dessa ilha. A 18 de janeiro, o Nautilus estava a 1050 de longitude e 150 de latitude meridional. O tempo era ameaçador e o mar agitado. O vento soprava forte de leste. Havia alguns dias que o barômetro estava descendo, anunciando para breve uma luta dos elementos. Subi para a plataforma no momento em que o imediato procedia às medições dos ângulos solares. Esperei que ele, segundo seu costume, pronunciasse a frase cotidiana, mas naquele dia ela foi substituída por uma outra não menos incompreensível. Quase imediatamente vi surgir o capitão Nemo perscrutando o horizonte com um óculo de longo alcance. Percebi que ele fixava um ponto determinado, permanecendo imóvel durante alguns minutos. Depois baixou o óculo e trocou uma dezena de palavras com o imediato, que estava visivelmente emocionado. O capitão mantinha-se frio e parecia fazer certas perguntas que o seu auxiliar respondia com afirmativas formais. Enquanto eles conversavam, eu olhei diversas vezes na direção em que o capitão tinha olhado e não vi coisa alguma. O céu e a água confundiam-se na linha do horizonte com uma perfeita nitidez. Entretanto, o capitão Nemo andava de um extremo ao outro da plataforma, parecendo ignorar a minha presença ali. O seu passo era seguro, mas menos regular do que o habitual. Às vezes parava, cruzava os braços e observava o mar. O imediato tornara a pegar no óculo e olhava obstinadamente o horizonte, de um lado para o outro, batendo com o pé, contrastando com o capitão pelo seu evidente nervosismo. Em dado momento, ele chamou de novo a atenção do seu superior para o horizonte. O capitão Nemo parou o seu passeio e dirigiu o óculo para o ponto indicado. Observou por um longo tempo na mesma direção.
Intrigado para saber o que estava acontecendo naquele ponto longínquo, que prendia tanto a atenção deles, desci ao salão e peguei um excelente óculo de longo alcance que costumava utilizar. Apoiando-o na caixa do farol, saliente na frente da plataforma, preparava-me para ver toda a linha do céu e do mar. Ainda não tinha posto o óculo em posição e ele me foi arrancado das mãos. Voltei-me e vi o Capitão Nemo diante de mim, chamando-me logo a atenção a sua fisionomia alterada. As sobrancelhas franzidas, os olhos brilhantes, o corpo tenso, todo o seu aspecto era o de um homem enraivecido. O meu óculo caíra de suas mãos e ele parecia nem ter notado isso. Seria eu a causa de toda aquela ira? Por fim o Capitão Nemo recuperou a calma. O seu rosto readquiriu o aspecto habitual. Dirigiu algumas palavras ao seu imediato e depois voltou-se para mim e disse: Item, Sr. Aronnax, sua voz tinha um tom imperioso, exijo-lhe o cumprimento de um dos compromissos que assumiu comigo. Item, de que se trata, capitão? Item, o senhor e os seus companheiros vão se recolher voluntariamente à cela e ficarão trancados lá até que eu ache conveniente devolvê-los à liberdade. Item, é o senhor quem manda, falei, olhando fixamente. Posso lhe fazer uma pergunta? Item, nenhuma. Diante desta resposta só me restava obedecer. Desci à cabina ocupada por Ned Land de conselho e informei-os da determinação. 4 homens da tripulação esperavam à porta e não houve tempo para as explicações que o canadense queria. Voltamos à cela onde tínhamos passado a nossa primeira noite a bordo do Nautilus. Depois que ficamos sozinhos, contei-lhes o que tinha se passado na plataforma do barco. Aliás, eu não tinha muita coisa para informar a eles. Entretanto, mergulhei num abismo de reflexões e a estranha fisionomia do Capitão Nemo não me saía do pensamento. Mas eu era incapaz de juntar duas ideias lógicas e perdia-me nas mais absurdas hipóteses até que Ned Land me tirou daquela tensão. Item, serviram-nos o almoço, professor, anunciou-me ele. Acabado o almoço, cada um de nós se recostou para o seu lado. Meus companheiros dormiram logo. Eu pensava sobre o que teria provocado neles aquele desejo imperioso de dormir, quando senti o meu cérebro invadido por forte torpor. Era evidente que haviam misturado substâncias soporíferas na comida que nos serviram. Tentei resistir ao sono, mas não consegui. Capítulo 23. No dia seguinte acordei com a cabeça estranhamente aliviada. Para minha grande surpresa, encontrava-me rio meu quarto. Certamente os meus companheiros também tinham sido levados para sua cabine enquanto dormiam. O que teria se passado durante aquela noite? Para desvendar esse mistério eu só podia contar com o acaso do futuro. Saí do quarto, passei pelos corredores, subi a escada central e vi que os alçapões, fechados na véspera, estavam abertos. Subi à plataforma e encontrei Ned Land de conselho. Como eu, nada tinham visto, nada sabiam. Quanto ao Nautilus, tranquilo e misterioso corne sempre, navegava à superfície a uma velocidade moderada. Nada parecia ter mudado a bordo. Resolvi voltar ao meu quarto para continuar as minhas anotações sobre aquela incrível viagem submarina. Por volta das 2 horas encontrava-me no salão quando o capitão abriu a porta e entrou. Cumprimentamo-nos. Reparei que ele tinha o rosto fatigado e a sua fisionomia exprimia uma profunda tristeza. Quando falou comigo foi para me perguntar se eu era médico. Diante de minha resposta afirmativa, ele me disse que um de seus homens estava doente. Perguntou-me se eu estaria disposto a tratar dele. Novamente, a minha resposta foi afirmativa. O Capitão Nemo me conduziu imediatamente à ré do navio onde ficava o alojamento da tripulação. O homem não estava apenas doente, estava gravemente ferido e não demoraria a morrer. Depois de examiná-lo demoradamente, eu disse ao capitão: Item, não há nada que eu possa fazer. Este homem morrerá dentro de 2 horas. A mão do capitão crispou-se e algumas lágrimas caíram-lhe dos olhos que eu julgava incapazes de chorar. Item, pode retirar-se, Sr. Aronnax, disse-me ele. Na manhã seguinte subi à plataforma e encontrei o capitão lá. Assim que me viu chegar, ele veio falar comigo. Item, deseja fazer hoje uma excursão submarina, professor? Perguntou-me. Notei que ele continuava triste. Item, com os meus companheiros? Indaguei.
Item se eles quiserem. Item estamos às suas ordens, capitão. Item então chame os seus amigos e vão vestir os escafandros. Sobre o moribundo ou morto, ele manteve silêncio total. Às 8:30 da manhã estávamos prontos para o novo passeio. Dessa vez, Ned Land não pôs nenhum obstáculo para vestir o escafandro e nos acompanhar. O capitão Nemo chegou seguido de .12 dos seus homens, a porta dupla foi aberta, eles saíram e nós os seguimos a pé a uma profundidade de 10 metros, sobre a terra firme onde repousava o Nautilus. Eu gostaria de poder entender as reações que se desenhavam na fisionomia do canadense. Depois de andarmos por um longo tempo, chegamos ao início de uma floresta petrificada, com longas veredas de arquitetura fantasista. O capitão Nemo seguiu por uma obscura galeria cuja suave inclinação nos conduziu a uma profundidade de cerca de 300 metros. Mas ali não existiam mais os arbustos isolados, nem a modesta mata de baixa altura que vínhamos encontrando. Era a floresta imensa, as grandes vegetações minerais, as enormes árvores petrificadas, reunidas por elegantes grinaldas, lianas do mar, cheias de tonalidades e reflexos. Passamos livremente sob as suas altas copas perdidas na escuridão das águas, enquanto os nossos pés pisavam um fofo tapete semeado de jóias deslumbrantes. Um mundo realmente fantástico. O capitão Nemo parou no centro de uma grande clareira, rodeada de altas árvores. Os seus homens formaram um semicírculo em volta dele. Observando com mais atenção, verifiquei que 4 deles transportavam aos ombros um objeto de forma oblonga. Ned Land e Conselho estavam perto de mim. Ao ver tudo aquilo, deduzi que iríamos presenciar uma cena estranha. Olhando o solo, verifiquei que em certos pontos podiam-se notar pequenas elevações dispostas com uma regularidade que traía a mão do homem. No meio da clareira, sobre um pedestal de rochas toscamente amontoadas, erguia-se uma cruz de coral estendendo seus longos braços que se diriam feitos de sangue petrificado. A um sinal do capitão Nemo, um dos seus homens avançou e, a alguns passos da cruz, começou a escavar um buraco com uma picareta que tirou do cinto. Então compreendi tudo. Aquela clareira era um cemitério. O objeto oblongo que os homens carregavam nos ombros era o seu companheiro falecido, conforme eu previra. O capitão Nemo e os seus homens iam enterrar o companheiro naquela morada comum, no fundo do oceano inacessível. Eu mal podia acreditar no que os meus olhos viam. Mas o trabalho prosseguiu, a cova foi aberta e os portadores do corpo se aproximaram e o deitaram no seu úmido túmulo. O capitão Nemo, de braços cruzados sobre o peito, acompanhado de todos os amigos do falecido, se ajoelhou em oração. Eu e meus 2 companheiros inclinamos as nossas cabeças. Depois o capitão e seus homens se levantaram e, aproximando-se mais do túmulo, cada um deles dobrou um joelho e estendeu a mão num último adeus sem palavras. Sempre guiado pelo capitão Nemo, o cortejo fúnebre retornou ao Nautilus. Assim que despi o escafandro e subi a coberta, o capitão foi falar comigo. Antes que me dissesse qualquer coisa eu lhe falei. Item confirmando a minha previsão, o homem morreu durante a noite. Item sim, Sr. Aronnax, confirmou ele. Item e agora repousa junto dos companheiros no cemitério de coral. Item é exato, professor. É ali o nosso agradável cemitério. Item onde seus mortos podem repousar tranquilos, fora do alcance dos tubarões. Item sim, dos tubarões e dos homens, respondeu-me em tom grave. Chegamos ao fim do capítulo 21. Se você gostou do conteúdo e deseja continuar acompanhando novas histórias, por favor não deixe de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com seus amigos. Se quiser adquirir a sua Bíblia, deixamos o link para você na descrição. Por favor, compre por lá, você ajuda a manter o canal com um simples gesto. Comente abaixo qual livro você gostaria de ouvir. O mais comentado pode ser o próximo audiolivro, isso nos ajuda a trazer ainda mais conteúdo incrível para vocês. Sua opinião é fundamental, então não deixe de compartilhar seu livro favorito nos comentários. Agradeço de coração por todo o apoio e por fazer parte dessa comunidade apaixonada por livros. Até o próximo capítulo!